12h50, horário de Brasília. Depois de quase 6 meses de confinamento pela pandemia de Covid-19, os governos estão tomando medidas para reabrir alguns setores econômicos gradualmente. Diante do novo cenário, o emprego e a continuidade do negócio, a definição de um protocolo de retorno ao local de trabalho é tão relevante quanto as medidas implementadas em resposta à crise de saúde. Mas muitas pessoas estão inseguras e com medo de voltar ao normal. Como voltar? Como controlar a ansiedade e o medo? O especialista em relacionamentos, em ansiedade e síndrome do pânico ressalta que os trabalhadores devem se sentir seguros em seus locais de trabalho em relação aos riscos direta e indiretamente associados à Covid-19. Para o psicólogo e escritor Alexander Bess, não existe o novo normal. Para ele, com algumas ressalvas, tudo vai voltar ao verdadeiro normal. Por enquanto, a melhor forma é enfrentar o medo. Esse medo, ele pode ser um medo tanto consciente, quer dizer, a nível perceptível, a gente percebe esse medo, que é realmente enfrentar aquilo que a gente sabe que vai ter que enfrentar, ou um medo inconsciente, que significa um medo relativo àquilo que a gente não conhece ainda. Esse medo, quando a gente fala em medo, a gente fala em insegurança muito grande, né? Medo e insegurança estão intimamente relacionados à ansiedade. Lembrando que a ansiedade está apenas então relacionada no tempo futuro. Não existe ansiedade no tempo passado. Tudo aquilo que nós estamos vivendo no presente de ansiedade, de angústia, de conflito que acarreta junto com a ansiedade está relacionado ao tempo futuro. Pelo quê? Pelas inseguranças, sejam essas conscientes ou inconscientes. O mundo vive provavelmente a maior crise da nossa geração, o que causou um efeito devastador na saúde. A população teve que enfrentar o medo do vírus, do desemprego e da morte. Com isso vieram os transtornos de ansiedade e a depressão. Como lidar com tudo isso? O psicólogo e escritor Alexander Bess explica. Esse vírus, ele tem um grau de periculosidade muito grande, ou seja, um grau de perigo muito grande. E esse grau de periculosidade, ele possa realmente ser ali controlado através das medidas de proteção. Então, isso gera realmente uma ansiedade. O nome para isso, chamamos hoje, em psicologia, de ansiedade exclusivamente pandêmica, que é uma ansiedade que se criou tão e apenas para ilustrar o medo das pessoas em não sair de casa. E para esse medo a gente pode realmente tomar, quando nós teremos que sair para fazer alguma atividade, sair com máscara. Preferencialmente ter 2 ou 3 máscaras como estoque, andar com seu álcool gel. Isso vai ajudar bastante para que a pessoa esteja protegida e não pegar o vírus. E a máscara é essencial. Tendo a máscara, as pessoas estarão mais protegidas e, consequentemente, mais protegidas, exibirão menos medo, terão mais condições em tratar realmente dessa manifestação tão ruim que nos acontece. O estresse e a ansiedade trouxeram insônia durante este período de quarentena que ainda estamos vivendo. Para o psicólogo Alexander Bess, a higiene do sono é essencial para manter a qualidade de vida. Esse vírus, ele realmente afeta todas as nossas esferas e a ansiedade, ela tem várias manifestações. Uma das manifestações da ansiedade são as manifestações noturnas da ansiedade, que elas podem ser reveladas através de pesadelos, através de transtornos mais exacerbados e transtornos mais fortes do que os pesadelos, que a gente chama de transtornos de terror noturno, né? Serão os pesadelos com gritos, a pessoa acorda com falta de ar, e também as manifestações de insônia, que não deixam de ser preocupantes em relação à ansiedade ou até à própria depressão. Quando a gente está falando em insônia, a gente está falando num problema sério, porque um organismo com pouco sono é um organismo fraco, começa a ser um organismo debilitado, e a partir do momento, quanto mais fraco e mais debilitada a pessoa esteja, mais propensa a pegar o vírus ela estará, e inclusive com manifestações físicas, podendo ser um pouco mais moderadas ou até severas. Então, controlar esse insono, controlar essa ansiedade é importantíssimo. Uma ginástica leve até 7, 8 horas da manhã é importante. A alimentação leve à noite. Se abster-se do álcool à noite, do cigarro também para ajudar
a pessoa dormir. Essencial se afastar de telas de computadores, telas de celulares, a partir das 9, 10 horas da noite, pelo menos 2 horas antes da pessoa dormir. Cada pessoa tem 1 hora para dormir. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal, revela que 89,2% dos especialistas entrevistados destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido ao Covid-19. O estudo mostra ainda que 67,8% dos médicos receberam pacientes que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes, após o início da pandemia e do isolamento social. Outros 69,3% relataram ter atendido pacientes que já haviam recebido alta médica, mas que tiveram recaída de seus sintomas. Com isso, aumentou a venda de remédios para dormir e ansiolíticos. Mas esta é a saída? Como reverter esta situação? Para o psicólogo Alexander Bess, a melhor saída é, aos primeiros sintomas, procurar o médico de confiança. A insônia é totalmente tratável e é totalmente curável, então, para isso, basta procurar o seu psiquiatra, basta procurar o seu neurologista, a sua psicóloga, o seu psicólogo, eles vão saber orientar vocês para ver o que tem que ser feito, às vezes um trabalho em conjunto. Existem medicações muito boas para reduzir a ansiedade, que são os ansiolíticos, são essenciais, mas aí é o médico que vai prescrever, o psiquiatra vai prescrever, né? E as pessoas vão realmente ali, através dessa prescrição, elas vão se situar melhor e vão poder realmente ter a sua saúde de volta sem pensar em tantas coisas à noite que possam ali desvirtuar a orientação e o compromisso delas com o próprio sono. O sono é um compromisso que as pessoas têm com elas mesmas, de um compromisso saudável, de saúde. Isso é muito importante. Então, manter esse sono em dia, de acordo com todas essas dicas, e na dúvida, procurar os profissionais especialistas na área, se faz como essencialmente importante nessa época de todos nós, de tanta intranquilidade, de tanta incerteza futura nós estamos vivendo. Até para combater a ansiedade, lembrando que a ansiedade sempre está relacionada a uma incerteza posicionada no campo futuro. Automedicação sempre foi um problema no Brasil. Em meio à quarentena, muita gente tem se automedicado para controlar a ansiedade. Pois é, olha, mas atenção aos riscos do uso de remédios tarja preta sem prescrição médica. 12:58, horário de Brasília. O Imaculada Notícias fica por aqui.